Caros amigos do Movimento Espírita, boa noite. Eu sou o Adolfinho, mas eu acredito que vocês já sabem disso. Filho do senhor Adolfo e da dona Áurea. Bom, em nome do Jean, eu saúdo a todos os luzianos, a família espírita francana e aos demais internautas que estão conosco. Então, para mim, motivo de muita alegria, de satisfação, de gratidão por participar dessa efeméride. Não é brincadeira, não, gente. É mês de Kardec, que é rasgando o véu do esquecimento do passado. Então, é um tema muito importante, né? E tratar de algo que é do nosso interesse, né? Porque, na verdade, né, nós estamos falando aqui de um assunto que está relacionado com a reencarnação, básico, né? É o princípio fundamental do Espiritismo. Então, esse que é o ponto que mais nos darmos da reencarnação como esse fenômeno, tá? Muito bem. Então, rasgando o véu do esquecimento do passado, é a palestra que eu vou apresentar para vocês a partir de agora, nessa 49ª edição do mês de Kardec. Isso é motivo para muita alegria, viu, gente? Da nossa parte. Bom, qual é o objetivo dessa palestra? É apresentar para vocês alguns termos que não são assim de muito conhecimento do movimento espírita, mas que são termos utilizados, né, dentro desse fenômeno da reencarnação, que é o princípio fundamental espírita. Então, nós vamos estudar, por exemplo, o conceito de Bitmarks, o conceito de imersão mnemônica e também o conceito de memória extracerebral. Esses são alguns dos conceitos que nós estaremos trabalhando com vocês a partir de agora, né? Muito bem. E também, claro, que nós vamos estar fazendo um estudo sobre a alma, né? E o perispírito, né? Como sendo a sede da memória, isso na visão espírita, né? E também vamos apresentar um caso de Bitmarks e de memória extracerebral do livro Reencarnação no Brasil, de Hernani Guimarães Andrade. Livro que, aliás, nós recomendamos a leitura, o estudo desse livro. Porque nesse livro constam 8 casos, e nós vamos contar aqui de maneira resumida um desses casos, né, sobre reencarnação. E que tem até uma curiosidade aí sobre esse caso. Mas não vou falar sobre essa curiosidade agora, no momento que a gente estiver estudando ele. Bom, então, primeiro, vamos entender o que é o significado do vocábulo Bitmarks. Talvez essa não seja a pronúncia correta em inglês, mas eu vou utilizar brasileirado mesmo, né? Afinal de contas, eu estou no Brasil, é mais fácil para mim utilizar o termo em inglês falando como se fosse em português, né? Que me perdoem os professores de idiomas, tá? Principalmente professores de inglês. Bom, então, Bitmarks refere-se a marcas de nascença. Vocês podem observar aí que tem uma imagem, eu não sei se vocês conseguem ver essa imagem. Vou até mudar aqui o meu apontador, aqui, ó, nas mãos de uma criança, olha lá, ó, e uma marca de nascença. Então, essa marca de nascença é um Bitmarks, tá? Marca de nascença, fobia, também é um Bitmarks. Problemas de malformação congênita, isso também é um Bitmarks. Então, tá aí Bitmarks. Marca de nascença, fobias ou problemas de malformação congênita. Então, isso, nesse pacote, nós explicamos esse vocábulo que é em inglês, né? Mas traduzindo, marcas de nascença, tá? Isso que importa para nós. Bom, agora, as imersões mnemônicas. Então, vamos ver o que é uma imersão mnemônica. A própria palavra imersão vem de emergir, vem de surgir, de ressurgir, não é? Então,
uma criança, né, com 3 anos de idade, ou com 4 anos de idade, ou com 5 anos de idade, de uma hora para outra ela acorda e é ativado que as lembranças de uma vida passada. Essas lembranças, de uma hora para outra, elas vêm à tona, né? Elas emergem, ressurgem da expressão, uma emersão mnemônica, que mnemônica está relacionado com memórias. Então, são quando as memórias de uma vida passada, quando de uma hora para outra elas reaparecem, quando elas ressurgem, ou quando elas emergem. Então, nós temos aí uma emersão mnemônica. Tá? Então, as emersões mnemônicas são lembranças que vêm à tona e que isso acontece, geralmente, com crianças de 3 a 6 anos de idade. Quando nós falamos crianças de 3 a 6 anos, pode ser um pouco menos em termos de idade, pode ser um pouco mais, tá? Em média, de 3 a 6 anos. De uma hora para outra, a memória de uma vida passada, ou as memórias de uma vida passada, elas ressurgem. Então, nós temos aí uma imersão mnemônica, tá? Muito bem. E completando aí a tríade, né, Beachmarks, imersões mnemônicas e memória extracerebral. Então, a memória extracerebral é como o próprio nome já diz. São memórias que não estão no cérebro, né? Então, são as memórias dessa criança, de uma vida passada dessa criança. Criança essa que tem uma marca de nascença e que, de uma hora para outra, essas memórias de uma vida passada, elas ressurgem numa imersão mnemônica. Então, a memória extracerebral são as memórias de uma vida passada, que essa criança vai recordar espontaneamente. Então, de uma hora para outra, ela fala que ela é uma personalidade qualquer, fala o nome dessa personalidade, aonde morava, quantos filhos, se era casado ou não, né? E, principalmente, fala do momento da sua passagem, né? Ou da morte daquela individualidade, né? O desencarne dela. É importante dizer o seguinte, que essas memórias de vida passada, normalmente, né, elas acontecem quando a morte dessa última encarnação aconteceu de maneira traumática, né? Com ferimentos, né? Então, alguma coisa aí que causou a morte dessa última personalidade da criança. Então, o trauma faz com que essas memórias venham à tona, com que elas surgem, né? E, normalmente, essa criança também tem as marcas de nascença, os beachmarks. Então, isso está relacionado a um pacote, né? A criança nasce com uma marca de nascença, né? Então, se ela morreu com corte no pescoço, ela vai nascer com uma marca no pescoço, tá? Uma marca de nascença no pescoço. Aí, quando eles vão comparar as imagens, né, a fotografia do momento da morte, quando foi feita a autópsia, com a marca hoje, a gente vai observar que é muito parecido, para não falar que é igual, né? A marca, ela é igual, na verdade. Né? Então, a criança já nasce, né, com a marca de nascença, e de uma hora para outra as suas memórias ressurgem. Há uma imersão mnemônica, né? Isso está relacionado com o quê? Com aquela personalidade, quando morreu, teve algum trauma. Então, normalmente, a pessoa foi assassinada, ou morreu por conta de um acidente muito forte, né? Ou tem alguma coisa muito forte ali, um trauma, né? Que vai tratar sobre esse assunto. Bom, é importante dizer o seguinte, gente, por que eu estou trazendo esse tema para vocês? Bom, no século XIX, o que aconteceu para chamar a atenção dos homens, para chamar a atenção dos pesquisadores, da academia, sobre o fenômeno espírita? Né? Então, nós já sabemos que no século XIX ocorreu o chamado fenômeno das mesas girantes, das mesas dançantes. As mesas ficavam dançando, bailando, produzindo sons. Às vezes a mesa ficava lá no teto da casa, as pessoas vinham e andavam, né? Ficavam olhando para ela lá em cima. Depois as pessoas se afastavam, aí ela voltava. Às vezes até caía, né?
o local de origem. Então, essas mesas girantes, esse fenômeno, que é um efeito físico, aconteceu assim em vários países da Europa, né, no continente americano. Tem, inclusive, artigos falando de fenômeno de mesas girantes no Brasil, só para vocês terem uma ideia. Né? Então, em várias partes do mundo, houve o quê? O fenômeno das mesas girantes, chamando a atenção dos homens, e naquele momento teve, né, surgiram várias pesquisas sobre esse fenômeno físico, né, esse efeito físico, e a partir daí surge o quê? A partir daí nós temos o advento do espiritismo. Allan Kardec começa a estudar esses fenômenos, né, e depois nós já sabemos o que acontece. Ele começa em 1857, no dia 18 de abril, ele lança o Livro dos Espíritos, foi o primeiro livro que ele publicou, Obra Espírita. Depois ele vai publicar uma série de outros livros, e que, infelizmente, as pessoas elas resumem em 5. Elas acham que a obra de Allan Kardec são só 5 livros, chamado Pentateuco. O Livro dos Espíritos, vamos ver se eu sei de cor. O Livro dos Espíritos, e também na ordem, né? O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Mas não são só esses 5 livros que fazem parte da codificação. Entre outros livros, a Revista Espírita, que são 11 volumes, enquanto Kardec estava encarnado. Também fazem parte desse acervo e que eu recomendo o estudo, inclusive, da Revista Espírita. Né? Bom, assim como no século XIX, esse fenômeno das mesas girantes chamou a atenção dos homens. Em meados do século XX, algo parecido acontece, ou melhor, aconteceu. Né? Ou seja, emergiu simultaneamente na Europa, na Ásia, na África e em outras partes do mundo, esses fenômenos conhecidos como beachmarks, emersões mnemônicas e memória extracerebral. Ou seja, muitas crianças, de uma hora para outra, no século XX, acordam de um dia para o outro falando assim, ó, eu sou fulano de tal, eu morri dessa maneira, eu morava em tal cidade. E vários pesquisadores começam a estudar esses fenômenos. Homens da academia. Né? Homens da academia. Bom, mas, para continuar a falar desse assunto, eu vou lançar aqui uma provocação. E que durante a minha fala eu vou tentar estar tratando desse assunto, tentando responder a essa provocação que eu mesmo estou trazendo para vocês. Então, essas emersões mnemônicas, os beachmarks, que são as marcas de nascença, a memória extracerebral, quer dizer, são um fenômeno do século XX. Né? É um fato novo, entre aspas, posterior a Kardec. Porque na época de Kardec, isso não havia assim, em grande escala. Havia muito pouco, ou quase nada. Né? Mas no século XX, isso começa a aparecer em várias partes do mundo. Então, a provocação é o seguinte: será que esse fato novo, emersões mnemônicas, beachmarks, memória extracerebral, será que esse fenômeno, né, que é posterior a Kardec, ao rasgar o véu do esquecimento do passado, não estaria contradizendo com o pensamento de Kardec? Porque, na verdade, o que nós vamos falar aqui sobre emersões mnemônicas, beachmarks e memória extracerebral são memórias de vidas passadas. Memórias que nós, o quê? Passamos um processo de esquecimento. E, ao ressurgir essas memórias, será que elas não contradizem o pensamento de Kardec, que é um outro conceito espírita, né? O conceito de esquecimento do passado? Essa é a pergunta que eu vou tentar responder ao longo dessa conversa nossa. Bom, mas eu falei para vocês que no século XX, esses fenômenos de crianças surgindo em várias partes do mundo, falando que é a personalidade de uma outra pessoa, isso chamou a atenção da academia. Então, pesquisadores como o Ian Stevenson, né? O professor doutor Ian Stevenson, que é da Universidade de Virgínia, dos Estados Unidos, o professor Banerjee, que é indiano, e o nosso querido amigo, eu digo querido amigo porque eu tive o prazer de conversar com esse homem
de trocar correspondências com ele, que é o Hernani Guimarães Andrade, que é um parapsicólogo, mas é também espírita, né? E esses homens dedicaram ao estudo desse fenômeno dos bitmarks, das imersões mnemônicas e da memória cerebral. Ou seja, se dedicaram ao estudo de casos de criança entre 3 e 6 anos de idade que acordavam de uma hora para outra dizendo: eu sou fulano de tal, ou fulano de tal, eu moro, né, em tal cidade, e contando a sua história. Então, essas pessoas começam a estudar esse fenômeno. Então, esse é um ponto que é muito importante. O Ian Stevenson, só para vocês terem uma ideia, tá? Médico psiquiatra, professor de psiquiatria e psicologia na Universidade de Virgínia, Estados Unidos. Ele não é espírita, ele nunca foi espírita, ele não se converteu ao espiritismo, mas ele estudava casos de crianças que acordavam de uma hora para outra, dizendo: eu sou fulano de tal. Então, aqui tem um livro dele muito conhecido, que se chama 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. E ele usa o termo sugestivos, né? Porque sugerem a reencarnação. Porque o que melhor explica esses casos é a reencarnação. Então, o professor Ian Stevenson é a maior autoridade acadêmica, né? Maior autoridade no mundo, né, em matéria de estudos referentes à reencarnação. Professor Ian Stevenson. Ele viajou, só para vocês terem uma ideia, por países do continente africano, continente americano. Ele, inclusive, esteve no Brasil, era amigo do Hernani Guimarães Andrade, trocaram correspondências, veio ao Brasil por convite do Hernani Guimarães Andrade, né? Mas ele também visitou países como a Índia, o Líbano, a Turquia, a Tailândia, o Sri Lanka, e etc. Tendo publicado mais de 200 artigos em periódicos acadêmicos. Ele não tem só 200 publicações, não. Mas essas publicações aqui são artigos científicos publicados em revistas científicas. E ele não escreveu nenhum desses artigos como espírita. Não. Mas são artigos onde ele investigava, ele estudava casos de crianças que acordavam de um dia para o outro dizendo: eu sou fulano de tal, e contando uma história. Então, ele ia checar para ver se, de fato, se batia as informações ou não. Tá? E uma outra coisa importante, porque nós estamos falando do homem da academia, nós não estamos falando do espírita, nós não estamos falando de alguém que se tornou espírita, não, homem da academia. Mas o Stevenson, ele desenvolveu uma metodologia científica para pesquisar esse tipo de fenômeno. Né? Que no final ele pega e fala: fenômeno que sugere reencarnação. E para validar a sua pesquisa, ou seja, para falar: olha, esse fenômeno, esse caso desse menino, ou esse caso dessa menina, sugere reencarnação, para validar isso, né, ele criou uma metodologia onde ele utilizava as seguintes possibilidades. Então, por exemplo, ele falava assim: bom, pode ser uma hipótese explicativa, pode ser uma fraude. Isso aqui é uma fraude. Então, ele ia investigar para ver se era uma fraude ou não. Normalmente, no trabalho dele, no livro dele, ele pega e fala: não é fraude por isso, por isso e por isso. Então, esse é um ponto, né, das hipóteses explicativas. Qual outra hipótese que ele também verificava se era ou não? A chamada criptomnésia, que é uma memória inconsciente. Então, ele pesquisava para ver se não se tratava de uma memória inconsciente. Né? Outra coisa que ele pesquisava dentro da sua metodologia: memória genética. Né? Outra, percepção extrasensorial. Em matéria de percepção extrasensorial, podia ser o quê? Telepatia, clarividência, pré-cognição e picocinese. Picocinese, né? Picocinese, que é a capacidade de mover objetos com a mente. Né? Então, isso tudo no campo da percepção extrasensorial. Ele também verificava
se tratava-se de uma idiosincrasia, que é o quê? Um comportamento estranho ou diferente do usual das pessoas de uma determinada doutrina religiosa, por exemplo. Né? E, por último, ele verificava que não se tratava de reencarnação ou se tratava-se de possessão. Então, veja quais as possibilidades que ele trabalhava, né? E que nesses livros, nessas publicações, ele falava são casos que sugerem reencarnação. Por quê? Porque não é fraude, porque não é memória genética, né? Porque não é idiosincrasia, né? Não é possessão. Então, o que melhor explica isso é a reencarnação. Então, esse é um ponto. Né? E a obtenção, então, dessas informações, quer dizer, para checar, né, se era fraude ou se não era, etc. e tal, como é que ele trabalhava? Ele buscava o quê? A coleta de informações, tanto por meio de documentos, diários, né, e também observações de atitudes da criança, quando era a criança que estava conversando com ele, ou quando manifestava a suposta personalidade da vida anterior. Então, ele também observava essa personalidade, essa suposta personalidade da vida anterior. Ele também entrevistava familiares, a comunidade, né, e etc. Ele fazia entrevistas com as pessoas, né, observava o comportamento das pessoas, sobretudo dessa criança. Né, e depois ele fazia a transcrição das suas entrevistas, comparava o conteúdo das entrevistas e, sempre que possível, ele levava a criança até o local onde ela afirmava que vivia. Tendo casos que o filho, uma criança de 6 anos de idade, 5 anos de idade, encontrou com o filho dele da outra, né, personalidade. Imaginem vocês a cena. Um filho com 90 anos de idade, um filho com 96 anos de idade, e a reencarnação do pai com 5 anos de idade. E ambos conversando, trocando informações. Né? Isso é fantástico, né? A gente pensar essa possibilidade. Mas é isso que acontecia. O Banerjee, o Ian Stevenson, o próprio Hernani Guimarães Andrade, estudando o fenômeno, é isso que eles queriam, confrontar. Né? Confrontar. Bom, vamos falar um pouco de memória. Na ciência, nós vamos encontrar o quê? Por exemplo, o professor Pierre Veilleux, ele vai falar o seguinte, né, que a memória ela não precisa necessariamente ser armazenada no cérebro. Que ela, memória, de fato, ela não se encontra em lugar nenhum. E parece estar em toda parte. Então, veja, isso aqui, gente, primeiro, que não há consenso na área acadêmica, não há consenso na área médica, mas hoje já existem pesquisadores, é o caso do Pierre Veilleux, ele é um pesquisador de uma espírita, falando que, olha, a memória, ela não fica no cérebro. Ou onde tem as sinapses do cérebro. Não, não. Ela não se encontra em lugar nenhum. E, ao mesmo tempo, ela está em toda parte. Então, veja, isso, gente, é um grande avanço para os dias de hoje. Encontrarmos pesquisadores dizendo que a memória não é atributo do cérebro. Tá? Ela não é atributo do cérebro. Então, esse é um ponto muito interessante. E, no Livro dos Espíritos, nos itens 24, 89A e 237, né? E também no livro Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 7, cujo título é As Penas Futuras segundo o Espiritismo, artigo A Carne é Fraca. Então, veja, aqui eu estou pegando duas obras chamadas obras básicas, o Livro dos Espíritos e Céu e Inferno. E nesses dois livros eu estou indicando a fonte, pode ir lá pesquisar. Lá vai dizer o seguinte, que a memória e o pensamento são atributos do ser pensante, da alma ou do espírito, com E maiúsculo. Quer dizer, a memória e o pensamento são atributos do ser, são atributos da alma. A alma é o espírito encarnado. Né? Ou a memória e o pensamento são atributos do espírito, com E maiúsculo.
caso, o espírito cujo corpo físico já morreu. Então, o espírito que vive no espaço, na erraticidade. O espírito é um ser indefinido. Engraçado que lá no livro dos Espíritos, Allan Kardec falava que ele era definido. Depois, no livro A Gênese, faltou eu colocar o livro A Gênese como referência. Kardec vai falar que o espírito é um ser indefinido e abstrato, e que não pode ter ação direta sobre a matéria. O espírito não tem ação direta sobre a matéria. E aqui, gente, não está falando o espírito puro. Não. O espírito puro também não pode ter ação direta sobre a matéria. O espírito, não importa se é da terceira ordem, da segunda ordem ou da primeira ordem, nenhum espírito pode ter ação direta sobre a matéria. É indispensável ao espírito um intermediário, que é o seu envoltório fluídico, que é o seu perispírito. Então, para agir sobre a matéria, o espírito ele precisa do seu perispírito. Agora, nós sabemos que a matéria não pensa. E o perispírito é matéria. É matéria etérea, o perispírito, é verdade. Mas ele é matéria. Tá? Ele é matéria. Então, o perispírito não pensa. Aqui eu até deixei aqui, a memória, a inteligência, o pensamento, a vontade, o desejo. São atributos do ser pensante. São atributos da alma, ou são atributos do espírito. Memória, inteligência, pensamento, vontade, desejo, isso tudo é do espírito. Eu diria o próprio espírito, porque ele é o ser pensante. Então, aqui é uma representação do espírito, aqui o seu perispírito, e aqui, por exemplo, as propriedades do espírito. Memória, inteligência, pensamento, vontade, etc. Bom, o perispírito, essas imagens, gente, é só para efeito didático, tá? Não casem com as imagens. Então, o perispírito é um corpo fluídico que envolve o espírito e o liga ao corpo físico. O perispírito é uma substância vaporosa, Então, ele é um fluido, um vapor, invisível e impalpável, que serve como intermediário entre a matéria e o espírito. Claro que, quando nós falamos que o perispírito é invisível, é impalpável, na sua condição normal, na sua condição natural, mas ele pode tornar-se visível, pode tornar-se palpável, mas na sua condição normal ele é vaporoso, invisível, impalpável, É responsável pela transmissão das sensações e emoções do espírito para o corpo físico e é responsável também para transmissão das sensações do corpo, sensações que o corpo tem, exteriormente falando, para o espírito. Os fluidos que compõem o perispírito, são etéreos. E ele é uma condensação do fluido cósmico universal, que é o princípio material. Então, aqui nessas duas ilustrações, que nós temos o corpo físico, do senhor, aparentemente ele está andando, Aí, na sua volta, está o seu perispírito, que é uma atmosfera que envolve o ser, o perispírito, E temos ainda aqui uma representação da alma, que é o espírito encarnado, Então, a alma, o perispírito e o corpo físico. 3 em 1. E nesse caso aqui já é o espírito que vive na erraticidade. Então, aqui uma representação do espírito, como ser luminoso e radiante, ligado ao seu corpo fluídico, ao seu perispírito. Tá? São imagens, não se casem com elas. Ainda falando sobre perispírito, e aqui embaixo, depois vocês vão pausar, aqui embaixo tem o nome dos livros que eu utilizei para poder chegar a esse texto que define o perispírito. Então, ele, perispírito, não possui forma própria, nem órgãos do corpo. Perispírito se assemelha à luz, gente, ao oxigênio. Por isso que fala que ele é um vapor. Por isso que fala que ele é um fluido, é um corpo fluídico, que se assemelha à luz, se assemelha ao oxigênio. No entanto, ele guarda a aparência da última encarnação.
Aliás, que tem espírito que fala assim, que ele só se apresenta com a aparência da última encarnação quando ele vai se comunicar com alguém. Do contrário, ele fica em forma de vapor mesmo. E aí não tem nem como identificar, né? Bom, o que mais? Ele é uma matéria sutil. Embora sutil, é uma matéria indestrutível. Tá? Ele não é como o nosso corpo, porque o nosso corpo ele é matéria orgânica, né? Tem data de validade. Nosso corpo morre. O perispírito não morre, é indestrutível. E suscetível a certas modificações. Por isso que ele pode se tornar palpável, visível, né? Então ele possui várias propriedades. E é considerado a quinta essência da matéria, a parte mais importante da matéria. Ele é o princípio da vida orgânica e o veículo do pensamento. Bom, aqui nós voltamos naquela imagem, né, que mostra o perispírito, tendo memória, inteligência, pensamento, vontade, desejo, que são atributos dele. Né? A gente volta naquela imagem com a citação aqui do Livro dos Médiuns, de Obras Póstumas, né, que são 2 livros, e a Gênese, 3 livros. Aqui cita o Livro dos Médiuns, a Gênese e Obras Póstumas. Tá? Para falar o quê? Que o perispírito é para a alma o mesmo que o corpo é para o homem. Né? Ou seja, é o seu instrumento de ação. Né? O pensamento é criador. O pensamento está lá, ó, atributo do espírito. Né? Já falamos sobre isso. Né? É criador. O pensamento atua diretamente no perispírito, pela força da vontade. Né? O pensamento atua diretamente no perispírito através do quê? Do pensamento, da vontade. Né? Então, o pensamento ele reflete-se no perispírito. E, posteriormente, ecoa no corpo físico. Né? Então, o perispírito e o corpo físico somatizam os mais secretos movimentos da nossa alma, como se refletisse no espelho. Né? O pensamento do espírito, bem como as suas memórias. Bom, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer com isso, gente? Que a memória é um atributo do espírito. Ela não é atributo do perispírito, porque perispírito é matéria. Tá? Esse que é o ponto. Né? Esse envoltório perispírito não é a alma, pois não pensa, é uma vestimenta. Sem a alma, o perispírito, assim como o corpo, é uma matéria inerte, privada de vida ou de sensações. Revista Espírita, março de 66. Gente, isso aqui para nós é um princípio. Tá? Isso é o princípio fundamental do espiritismo. O perispírito não é a alma. O perispírito não pensa. O perispírito é uma vestimenta. O perispírito está a serviço da nossa vontade. Né? Da nossa vontade. E nós manipulamos o perispírito com a nossa vontade, com o nosso pensamento. Certo? Então, nós encontramos na codificação espírita uma série de artigos de Kardec, de textos, né, que vão explicar a importância do esquecimento do passado. Ao nascer, a criança ela não se lembra de nada. Então, ela tem que aprender a falar de novo. Ela tem que aprender a controlar os seus instintos, como fazer número 1, número 2. Né? A criança pequena usa fralda. Até que ela vai aprender a não ter que usar mais a fralda. Né? A segurar o cocô para na hora de ir ao banheiro. Então, vai ao banheiro para fazer cocô, ou para fazer xixi. Às vezes, segurar um pouco para não fazer na calça. Né? Então, tem que aprender essas coisas aí. E Kardec chega a dizer o seguinte, que em certos casos, a lembrança de erros cometidos no passado, essa lembrança, ela pode ser um fardo insuportável para nós. Allan Kardec chega a dizer isso. Né? Em outras palavras, que é importante o esquecimento do passado. Né? Então, esse é o ponto. Né? Então, Allan Kardec ele esclarece que na gestação, né, o espírito reencarnante passa pelo processo de esquecimento do passado. E aí Kardec pega e fala que nem sempre, podendo honrar-nos, né, do nosso passado, melhor que sobre ele um véu seja lançado.
Kardec chega a dizer isso daí no Livro dos Espíritos, né? No capítulo 7 da Volta do Espírito à Vida Corporal, item esquecimento do passado. Então tá aqui, ó, o feto, né? E o feto. Aqui o espírito que vai se reencarnar, né? E o perispírito da personalidade anterior, que passa por um processo, que é o processo de esquecimento do passado, que culmina com o nascimento desse feto. Então, o perispírito passa a adotar o quê? A aparência desse feto que acabou de nascer, né? Ou que está nascendo, né? E aí passa pelo processo de esquecimento do passado. Então, esse assunto, esquecimento do passado, ele é explorado por Kardec, entre outros, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, a Gênese, o que é o Espiritismo, e na Revista Espírita. Só que eu apurei da Revista Espírita, de uma pesquisa do estudo prévio, tá? Revista Espírita de 61, 63, 64 e 65. É muito provável que tenha em outras revistas, mas nesses anos aí eu tenho certeza que tem, tá? Em outras palavras, gente, em tantos livros de Kardec tratando sobre o tema esquecimento do passado, então, a gente pode falar que esse é um princípio espírita, né, o esquecimento do passado. Mas, gente, não existe contradição na codificação, né? Porque se Kardec fala que é importante o esquecimento do passado, e ele é importante, por que no século XX explodiu uma série de fenômenos de crianças que, de uma hora para outra, acordavam com memórias de uma vida passada, né? Então, não existe contradição na obra de Kardec. É verdade que o mestre Dionês não chegou a aprofundar sobre os estudos, né, do fenômeno dos benchmarks, memória cerebral, imersões mnemônicas. Ele não chegou a aprofundar, é verdade, tá? Mas isso foi aprofundado posteriormente pelo Hernani Guimarães Andrade, Ian Stevenson, professor Banerjee e outros pesquisadores. E mais, gente. Aqui, ó, Livro dos Espíritos, item 223. Então, é que eu estou usando o Livro dos Espíritos, uma citação do Livro dos Espíritos, e uma outra da Revista Espírita, de 1860, para mostrar por que não é contradição. Então, lá no Livro dos Espíritos, Kardec fala assim, ó, primeira pergunta, né? A alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? Quer dizer, a pessoa acabou de desencarnar, aí a alma já reencarna, né? Como é feito com os animais, né? Aí a resposta: algumas vezes reencarna imediatamente, porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Está lá no Livro dos Espíritos. Em algumas vezes, a alma reencarna imediatamente. Está no Livro dos Espíritos. Mas é raro, é raro. De ordinário, o espírito precisa de um tempo na erraticidade. Mas pode acontecer, em algumas vezes acontece, do espírito reencarnar imediatamente após o seu desencarne. Quer dizer, então não é contraditório quando uma criança acorda de uma hora para outra com uma memória de vida passada. Isso sim, algumas vezes isso pode acontecer. E por último, lá na Revista Espírita, né, de 1860, tem uma pergunta, lá no item 5. Por que motivo essa lembrança lhe é mais precisa do que para outros? Por que às vezes algumas pessoas têm a lembrança do passado, né, precisa, e a maioria das pessoas não tem? Né? Por que motivo? E aí vem a resposta Não, aí uma outra pergunta. Há nisso uma causa fisiológica, né? Ou uma utilidade particular? Aí vem a resposta. Essas lembranças vivazes são muito raras, mas elas acontecem, né? Dependem um pouco do gênero de morte, de tal modo impressionou. Entretanto, muitas outras criaturas tiveram mortes igualmente terríveis, mas a lembrança não lhes ficou. Só raramente Deus o permite. Então veja, aqui para mostrar para vocês que Deus permite. Então não há contradição na obra de Kardec, né?
E aqui um dado importante. Fala do quê? Do gênero, da morte, da personalidade anterior. Lembra quando eu estava falando lá dos benchmarks, né? Da memória cerebral, das imersões mnemônicas, que normalmente houve um trauma no desencarne? Pois é, gente. Aqui também está falando do trauma. É alguma coisa que o impressionou. Agora, mas todo mundo vai ter essa lembrança do passado? Não. Só aqueles que Deus permitir. Tá? Então, vimos que não há contradição na obra, né, de Allan Kardec. Então, agora vamos pegar um pouco do Hernani Guimarães Andrade no livro Reencarnação no Brasil. É importante dizer, gente, que apesar do título do livro, Reencarnação no Brasil, o Hernani Guimarães Andrade, ele não escreveu um livro para espíritas. E também não escreveu um livro como praticante espírita, como adepto do espiritismo. Não, ele escreveu como pesquisador. Ele, inclusive, utilizou a mesma metodologia do Ian Stevenson, para ver se não era uma fraude, né? Se não era uma memória genética, e assim por diante. Então, Hernani Guimarães Andrade, ele seguiu um método científico naquele livro, né? E segundo Hernani Guimarães Andrade, e aqui vai um outro termo, né, que nós espíritas não usamos. O Hernani Guimarães Andrade diz o seguinte, abre aspas, que um período curto de intermissão. O que é período curto de intermissão? É um período curto que o espírito fica na erraticidade entre uma encarnação e outra. Aí o Hernani Guimarães Andrade, ele usa a expressão um período curto de intermissão. Por que ele não fala o período que o espírito fica pouco tempo na erraticidade? Porque ele não está usando um termo espírita. Porque não está escrevendo como espírita. E na academia, quando é utilizado o termo período curto de intermissão, para nós espíritas, é um período curto na erraticidade. Tá? Então, são termos que são utilizados mais na academia, como esse aqui, por exemplo, período curto de intermissão. Então, Hernani Guimarães Andrade diz o seguinte, quando o espírito fica pouco tempo na erraticidade, ou seja, quando ele tem um período curto de intermissão, que nesse caso, né, a criança pode provocar uma imersão mnemônica de origem reencarnatória, relacionada com o gênero de morte da personalidade anterior, que normalmente tem um trauma, que é o que Kardec estava falando lá, né, no Livro dos Espíritos e na própria Revista Espírita. Né? Tá? Então, tem a questão do trauma e do sofrimento. Então, não é porque ficou pouco tempo na erraticidade, não, é aquele que ficou pouco tempo, mas que teve um trauma no momento da morte. Tá? Então, nesse caso, o período de intermissão, sendo curto, né, o processo de esquecimento do passado, ele não se completa. Olha que coisa interessante. Então, nós precisamos de um tempo na erraticidade para esquecermos os erros daquela encarnação. Ou erros que cometemos em outras encarnações, mas que prejudicaram, de certa forma, aquela personalidade. Né? Então, é preciso de um tempo para nós. Por isso que é importante o esquecimento do passado. Porque senão, gente, ele é um fardo insuportável mesmo. Né? Então, mas nesse caso, foi um período curto de intermissão, o processo de esquecimento do passado, ele não se completou, né? E o que vai acontecer? Vai aflorar no perispírito e no corpo físico as angústias dessa personalidade, né? As perturbações em forma de benchmarks e memória cerebral. Ou seja, essa criança vai nascer com marca de nascença. Isso não é porque, o perispírito está marcado. Não, a marca está na memória, não está no perispírito. O perispírito, conforme nós já falamos, ele é matéria. Mas ele é o reflexo do nosso pensamento. É o reflexo do nosso pensamento. Mas a nossa memória, ela não está no perispírito. Nossa memória, ela é o quê? Ela é uma propriedade do espírito. Tá? Então, a criança, ao nascer, a partir de uma determinada idade, a partir do momento da atual encarnação, ela ativa as reminiscências da última encarnação,
né? As memórias, então, vêm à tona. Então, há uma imersão mnemônica, né? E que isso é refletido no perispírito e no corpo. No caso dos bitmarks, esses traumas ou ferimentos, é o que causou a morte da personalidade anterior. Tá? Então, no período de gestação, o espírito passa por um processo de perturbação e perda de consciência, que é o esquecimento do passado. Né? Questões 339 e 351 do Livro dos Espíritos. Então, é isso que vai levar o espírito ao esquecimento do passado. Esse processo de perturbação na gestação, né? Que é quando o espírito vai se ligando célula a célula no novo corpo, né? Que está sendo gerado. Né? E em casos de curta intermissão, o que acontece é que o espírito reencarnante ele acaba trazendo pensamentos intensos para ele, né? Que são os traumas, ou porque morreu por assassinato, ou foi um acidente de automóvel, né? Ou trabalhando numa empresa, um acidente, enfim. Né? Então, esses pensamentos vivos para ele. Né? Mesmo que inconscientemente, ele traz esses pensamentos, traz essas memórias, e que podem afetar na formação do corpo físico durante a gestação. Por isso que eu já falei e repito, gente, não é o perispírito que fica marcado, a marca está na nossa memória. E a memória, gente, ela é atributo do espírito. Tá? Agora, sim, ela acaba refletindo no corpo que está sendo gerado. Acaba refletindo no perispírito. Tá? Mas a matéria é o reflexo, né, do nosso pensamento. Então, quando o intervalo entre uma encarnação e outra é precoce, é curto, né? É curto, é um período curto de intermissão, então o desprendimento do espírito das coisas materiais é menor. Né? Ele consegue desprender de todas as coisas materiais. Né? E em caso de traumas, no momento do desencarne, então isso acaba refletindo essas memórias no perispírito e, consequentemente, no feto. Bom, gente, agora nós vamos falar, então, de um capítulo do livro Reencarnação no Brasil. Livro de Hernani Guimarães de Andrade. O Hernani que pesquisou 75 casos de crianças com memórias de vidas passadas. Né? E nesse livro, Reencarnação no Brasil, tem 8 casos. Esse aqui é um deles. É o caso Rogério e Manuel Jerônimo. Por que eu vou contar esse caso, gente? Porque ele aconteceu na cidade de Franca. É um caso da cidade de Franca. Né? E a história teve a participação do Dr. Agnello Morato e da dona Leonor Neves Gomes. Dona Leonor. Dona Leonor, que é a avó da Maria Carmen, que é uma grande companheira, amiga nossa do núcleo de pesquisadores Agnello Morato. Né? Então, são 2 personagens importantes da história do espiritismo francano. E é importante dizer o seguinte, primeiro que o menino, de uma hora para outra, o menino começa a falar que era uma outra encarnação, uma outra personalidade, os pais ficaram preocupados e foram até Uberaba para pedir ajuda para o Chico Xavier. E o Chico, que naquele momento, 1977, já era muito ocupado, falou assim, ó, vocês vão procurar em Franca o Agnello Morato e a dona Leonor, que eles vão atender vocês em meu nome. São meus amigos. E dito e feito. Né? Eles passaram a atender esse caso em nome do Chico Xavier e, posteriormente, o Dr. Agnello Morato foi publicando matérias sobre esse caso no jornal A Nova Era. O Hernani Guimarães Andrade, tendo contato com o jornal A Nova Era, que é um dos principais jornais da história do espiritismo brasileiro, então, tendo acesso a esse jornal, o Hernani Guimarães passou a manter contatos com o Dr. Agnello Morato. E ele veio a Franca. Né? E no final da história, virou o quê? Um dos casos do livro dele. Virou um capítulo do livro dele, Encarnação no Brasil. Vale a pena a leitura do livro, viu, gente? É muito melhor do que esse meu resumo. Mas vamos ao meu resumo. Então, a personalidade atual é um menino que se chama Rogério Fernando de Carvalho.
Rogério Fernando B. de Carvalho. Bom, o Rogério é um menino branco que nasceu no dia 16 de julho de 1977 e que em 1982, quando ele tinha 5 anos de idade, lembra que eu falei? Crianças entre 3 e 6 anos. Então, o Rogério está nesse caso. Ele, com 5 anos de idade, de uma hora para outra, ele fala assim: ó, meu nome não é Rogério, meu nome é Manuel Jerônimo Nunes. O Rogério, então, é um menino de Franca, né? Falando que era o Manuel Jerônimo. Bom, então, a personalidade atual, Rogério, de uma hora para outra, com 5 anos de idade, no ano de 1982, tem uma imersão mnemônica, falando de uma personalidade anterior. Então, vamos falar um pouco da personalidade anterior. Era o Manuel Jerônimo R. Nunes. Manuel Jerônimo, que nasceu em 1862 e morreu em 1945. Ele nasceu em Tirapuã. Só que depois, uma certa idade, ele veio morar na cidade de Franca, né? Então, ele viveu em Tirapuã e Franca. Manuel Jerônimo. Ele faleceu ou desencarnou com 83 anos de idade. Ele era um senhor preto, o Rogério era um menino branco. Aqui nós temos um senhor que era preto, né? Um curandeiro que usava ervas e benzeduras, né? Ele sofreu uma picada de cobra na perna esquerda e ficou 32 anos na erraticidade. Tá? 32 anos. O Hernando Guimarães Andrade, no livro dele, né, no meu artigo eu também falo sobre isso, eu escrevi um artigo que se chama Abrindo o Véu do Esquecimento do Passado. Um estudo sobre bitmarks e memória, bitmarks, memória cerebral e reencarnação. Um estudo sobre, né? Então tá aí, eu vou deixar o link do meu artigo na descrição. Lá eu falo um pouco mais sobre isso. Então, o Hernando Guimarães Andrade, né, quando ele trata desse assunto, né, da erraticidade, ele vai falar o seguinte, que a média nossa entre uma encarnação e outra é de aproximadamente 100 anos. Imagino que nos dias de hoje já não são 100 anos, é um pouco menos. À medida que o espírito vai evoluindo, o tempo dele na erraticidade é menor, né? E ele precisa ficar mais tempo dependendo da sua condição evolutiva. Porque é difícil esquecer os erros que nós cometemos nessa encarnação e mesmo os erros de encarnações anteriores. Então, ele viveu 32 anos na erraticidade, o que, de acordo com Hernando Guimarães de Andrade, é um período curto de intermissão. Bom, então, Manuel Jerônimo é um curandeiro preto, né, que morreu com 83 anos de idade, e ele, como sequela da picada da cobra, ele adquiriu uma úlcera na parte anterior da perna. E por conta das dores dessa ferida, ele tinha que andar, ele mancava, né? Ele tinha que usar um par de muletas. Eu sei muito bem, viu, Manuel Jerônimo, que é andar com um par de muletas. Aliás, as minhas muletas, eu também ando com muletas, eu também sou deficiente, eu falo que são as minhas pernas. Eu tenho 4 pernas, viu, Manuel Jerônimo? Mas ele andava de muletas, eu também, como ele, ando hoje com muletas. Mas não fui picado de cobra, não. Né? Bom, então, a chaga deve ter se infeccionado, houve um agravamento da lesão e ele foi a óbito, 83 anos de idade. Então, esse é o ponto. Então, um menino de 5 anos de idade, menino branco, falou: eu sou um curandeiro, meu nome é Manuel Jerônimo, né, etc. Aí, no livro do Dr. Aguinaldo Morato, ele fala assim, ó, abre aspas, a mãe de Rogério procurou orientação com Chico Xavier, em Uberaba. E esse pediu à genitora do garoto que nos procurasse, bem como a professora Leonor Neves Gomes, a fim de que pudéssemos dar cobertura ao referido fato. Aí o doutor Aguinaldo Morato contando isso, né, no livro dele. Bom, e a partir daí o doutor Aguinaldo Morato conheceu o caso, né, entrevistou pessoas relacionadas a esse menino, pessoas relacionadas a essa personalidade, né, já que o Manuel Jerônimo morreu em Franca, morava lá no bairro de Covas, né, hoje aquela região de Miramontes, próximo lá do sítio de Petrópolis. Né, e
Os artigos do Dr. Agnello, artigos que foram publicados no jornal Nova Era, as suas refletem as anotações da mãe, o diário da mãe, né? E com outras informações, ele então serviu, né, para fazer parte desse livro do Dr. Hernando Guimarães Andrade, né, Reencarnação no Brasil. Tá? E, inclusive, ele fala, né, o menino, ele fala do irmão da personalidade anterior, o Antônio Cinza. Né? Antônio Cinza. Bom, menino, ele falou assim, olha, eu tenho um irmão que mora em Miramontes, né? E fala assim, quando eu era curandeiro, eu antes de morrer, eu entreguei uma santa para o meu irmão, a imagem da Nossa Senhora Aparecida. Eu usava, inclusive, essa imagem nas minhas curas, né? Eu entreguei para ele e falei que eu ia vir buscar, para ele cuidar, né? Mas que eu ia vir buscar a minha santa. Eu quero ir lá para buscar a santa de volta, né? Ele mora lá no bairro de Miramontes, meu irmão. No final das histórias, a gente foi lá no bairro, conheceram o Antônio Cinza, que confirmou a história, mostrou inclusive a imagem da santa, né? Então foi assim, fantástico, né? Fantástico esse assunto aí. E o Hernando Guimarães Andrade, no final, ele fala assim, ó, não é fraude por isso, por isso, por isso. Não é memória genética por isso, por isso, por isso. Não é tal coisa, seguindo a metodologia do Ian Stevenson. Aí ele pega e chega à seguinte conclusão. Bom, o que melhor explica isso é a reencarnação. Esse caso sugere reencarnação. Né? Então, gente, para concluir a nossa conversa aqui, Allan Kardec, ele fala que é importante o esquecimento passado. Isso é um princípio espírita. Tá? Mas nós vimos que, às vezes, Deus permite a lembrança do que aconteceu no passado. Né? Então, e quando o Hernando Guimarães Andrade diz que o período curto de intermissão, a pessoa não consegue esquecer o trauma, que está muito forte para ela, né? Isso nós vimos lá em Kardec também, de certa forma. E Kardec fala, dependendo do gênero da morte. Né? Então, está aí. Né? O espírito, ele irradia para o seu perispírito as suas angústias, as suas perturbações, né? E acaba também, de certa forma, irradiando isso para aquele corpo que está em formação. Por isso que criança nasce com uma marca de nascença, com beach marks. Né? E, aos poucos, emergem essas memórias da vida passada dela. Então, é um caso que aconteceu no século XX, muito na academia, chamando a atenção dos pesquisadores, e nós encontramos hoje, gente, vários trabalhos, várias pesquisas em academia, cuja metodologia do Ian Stevenson é muito respeitada, é usada até os dias de hoje, e em muitos casos, olha, o que melhor explica isso é a reencarnação. Né? Então, é uma beleza, né? É algo que é fantástico e que vale a pena para nós. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço demais por essa oportunidade. Né? Não é sempre que nós podemos tratar desse assunto e de uma maneira acadêmica. Tá? Mais um abraço para todos vocês e até outra oportunidade, se o bom Deus assim permitir.